Agora vamos aprender um outro tipo de condicional que se chama escolha caso, certo? Vamos ver como é que funciona essa condicional. Ela é similar à condicional se, porém ela tem mais possibilidades de opções sem digitar tanto código, tá? Eu vou explicar o caso e em seguida vou fazer um comparativo entre a condicional caso e a condicional se. Vamos fazer um exemplo bem simples agora de uma calculadora onde o usuário ele vai digitar o primeiro número, em seguida a operação que ele deseja realizar e, por fim, o segundo número, para que o algoritmo realize aquela operação matemática, tá? Vamos começar declarando as variáveis necessárias para o nosso exemplo. Vamos precisar de um primeiro número, chamado de num1, um segundo número, número 2, tá? Ambas do tipo real, para aceitar qualquer tipo de número, né? Tanto inteiro quanto decimal. E em seguida, uma outra variável chamada operação, que vai armazenar qual operação o usuário escolheu. Se escolheu a soma, subtração, multiplicação, enfim, ou divisão. E essa variável ela vai ser do tipo caractere, para receber o símbolo da operação. Ok, agora vamos à seção de comandos. Primeiro pedir para o usuário digitar os dados na tela, né? Então vamos lá, digite um número, ok. Em seguida vamos ler esse número e guardar na variável num1. Depois escreva na tela, digite outro número e vamos ler esse segundo número e guardar na variável num2. Só que vamos fazer o seguinte, vamos inverter essa ordem aqui. Primeiro eu vou digitar um número, em seguida eu vou pedir para ele digitar digite a operação. Vou colocar aqui as opções na tela. A soma, subtração, asterisco para multiplicação e barra para a divisão. Tá? Então vão ser essas as opções de operações disponíveis. Vamos ler a operação, ler a operação que ele digitou e guardar na variável operação. Tá? Então vai ficar nessa sequência. Primeiro ele digita um número, em seguida digita a operação que ele quer realizar e terceiro ele digita outro número, um segundo número, né? E agora a gente vai fazer o cálculo. Porém, a gente vai precisar identificar qual foi a operação digitada. E para isso a gente vai utilizar a condicional escolha caso, tá? Que é também conhecido como condicional caso. Ok? Então vamos lá. Começando aqui. Essa estrutura dessa condicional ela funciona da seguinte maneira. Escolha, em seguida vem a variável, que no nosso caso é a operação que nós queremos realizar. Então escolha a variável operação e caso essa operação seja a soma, caso dentro dessa variável operação tenha lá o sinal de soma, tá? Eu vou executar esses comandos. Eu vou pedir para ele escrever na tela, escreva agora a operação que eu quero realizar. O número 1 mais o número 2. Ele vai escrever na tela apenas o resultado. Ok? Agora, caso seja o símbolo digitado da operação seja o menos, ele vai escrever na tela, escreva número 1 menos o número 2. E caso o símbolo digitado seja o asterisco, ele vai escrever a multiplicação dos dois números. Número 1 vezes o número 2. Caso a opção seja a barra, ele vai fazer a divisão. Escreva número 1 dividido por número 2. Ok. A gente ainda tem outra opção no final, depois de todas as opções caso que a gente tenha, dessas aqui, as padrões, tá? A gente tem uma última opção, que é o outro caso, que ele vai executar essa opção no caso da pessoa não ter selecionado nenhuma dessas opções anteriores. Tá? Se ele não selecionou nem a soma, subtração, multiplicação ou divisão, se ele digitar qualquer outra coisa diferente disso, ele vai realizar essa opção que está em outro caso. Então, vou colocar aqui, escreva. Então, se ele digitou algo diferente dessas operações, eu vou emitir uma mensagem na tela. Escolha uma operação válida. Tá? E para encerrar o comando, vem o fim escolha.
aqui para fechar o comando escolha, tá? Então essa é a estrutura básica do nosso comando escolha caso. Vem aqui o comando escolha, a gente abre o comando, em seguida vem a variável que a gente quer avaliar, no caso, operação, né? Em seguida vem, caso essa variável contenha o símbolo de soma, ele vai fazer esse comando aqui. Caso tenha subtração, ele faz esse comando, enfim, e aí vai. E em último caso, caso ele não seja nenhum desses valores aqui que contenha na variável, ele pode executar os comandos que está em outro caso. Ele vai executar os comandos que está em outro caso, caso não seja nenhuma das opções anteriores, ok? Então, o fim escolha. Esse outro caso aqui, ele é opcional, tá? Você não é obrigado a usar essa opção outro caso, você poderia deixar somente as opções padrões aqui que ele iria aceitar. Tá? A outro caso é opcional. Vamos executar agora e ver o resultado. Digite o número, vamos colocar aqui 10, Enter. Agora digite a operação, eu vou escolher o subtração. Enter. Um outro número, agora vou digitar 5, e aí ele vai dar o resultado, que é 10 menos, que foi a operação que eu escolhi, 10 menos 5, o resultado deu 5. Vamos testar outra opção agora. Digitar 10, a operação vai ser multiplicação, asterisco, em seguida o número 2, 10 vezes 2, resultado 20, tudo certo. Mais uma vez agora, vou digitar uma operação inválida, tá? Que não seja nenhuma dessas 4 operações. Vamos lá, o número 10, vou digitar aqui outra coisa, vou digitar um símbolo de qualquer coisa, uma letra, por exemplo. Vou digitar uma letra e em seguida o outro número, 20. E ele vai dizer, escolha uma operação válida, porque eu digitei uma letra e não um dos símbolos permitidos aqui, tá? Então essa é a nossa condicional caso, ou condicional escolha caso, ok? Ela é uma opção, a condicional se, caso a gente tenha várias opções de avaliação, tá? A opção se, aquela condicional se, ela só tinha 2 opções de avaliação. O se ele verificava se uma determinada expressão lógica ela era verdadeira ou falsa. Caso seja verdadeira, ele faz uns comandos, e caso seja falsa, ele vai para o se não e faz outros comandos, né? Então a gente tinha só 2 caminhos com a condicional se. No caso do escolha, a gente pode adicionar aqui várias opções, vários caminhos diferentes, tá? E ele vai fazer para a gente essas várias comparações aqui e escolher aqui melhor se adequa nesse caso, tá? Lembrando que você pode ter vários comandos aqui, você poderia ter outro comando escreva, alguma coisa aqui dentro, tá? Então você poderia ter vários comandos dentro de um caso desse daqui, certo? Aqui eu coloquei só um único comando para exemplificar, mas você pode ter mais de um comando dentro de cada opção dessa daqui, tá? Inclusive no outro caso. Beleza? Então, essa é a nossa condicional caso.